Bom dia, Brasil. Bom dia, brasileiros. Bom dia, católicos. Bom dia, evangélicos. Meus queridos amados irmãos. Nesta manhã de quinta-feira, né? Hoje, dia 26 de setembro. Dando continuidade, meus amados irmãos, sobre o matrimônio, que tem como debate sobre o matrimônio, né? Amados irmãos, é uma área muito bonita que todo ser humano deve aprender sobre como viver um matrimônio. A palavra de Deus diz assim: os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova. Os fariseus vieram perguntar a Jesus para botar Jesus em prova. Porém, Senhor, é permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Porém, respondeu-lhe Jesus: vocês não leram o que o Criador, no começo, ó, para aí como é forte, fez o homem e a mulher e disse para os dois: por isso o homem deixará seu pai, sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma carne, uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram eles: por que então, Senhor, Moisés ordenou dar uma carta de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Porém, respondeu Jesus: é por causa da dureza dos vossos corações que Moisés havia tolerado e repudiou duas mulheres. Mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, acessando num caso de matrimônio falso e desposar uma ou outra, comete adultério. E aquele que desposar uma mulher rejeitada comete também adultério. Vamos lá, meus amados irmãos. Vamos tirar aqui. Como a gente compreende essa colocação de Jesus? Como a gente sabe separar? Primeiro, versículo 3, os fariseus foi quem vieram até Jesus perguntar por que essa desigualdade, por que essas picuinhas, por que essa desavença. É assim que a gente se coloca em cima do texto. Porque veja bem, os fariseus vieram perguntar-lhe para pôr Jesus à prova: Senhor, é permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Por um motivo qualquer. Quando se diz a palavra motivo qualquer, existe vários problemas qualquer que acontece. Aí respondeu Jesus: por acaso vocês não leram o que o Criador,
no começo do mundo. É assim que ele diz. Ele fez o homem e a mulher e ordenou. Isso é uma ordenança. É assim que faz a colocação. E ordenou, por isso o homem deixará seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher. E os dois formarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não disse Deus, portanto, não separe o homem. Veja bem, né? Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá e se sua mãe e se unirá à sua mulher. E os dois formarão uma só carne, um só corpo e uma só carne. Assim disse Jesus, já não são dois, mas uma só carne. Aí Jesus vai e acrescenta, portanto, que então Moisés ordenou. Peraí, desculpa aí, vou voltar aqui atrás. Os dois formarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe, aí onde eu queria chegar. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Aí é que está. Foi uma ordem determinada por Deus. Portanto, não separe. Só que veja bem, a colocação que Jesus diz, Jesus não vai falar do homem não, não vai falar da mulher não, viu? Mas não vai de jeito nenhum. Ele se refere primeiro ao homem. Portanto, não separe o homem. Ele não disse a mulher. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Ou isso quer dizer que o homem não se separe de sua mulher. Vamos adiante, na frente. Por que então, Senhor? Perguntaram os fariseus. Moisés ordenou dar uma carta de divórcio à mulher. Ao rejeitá-la. Jesus respondeu, defendendo a mulher novamente. Entenda como é que diz, viu? Porque o contexto, ele diz assim, né? Que os fariseus dizem, por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la. A mulher ao rejeitá-la. Né? Aí Jesus viu que estava errado. Aí Jesus foi e repreendeu eles. Jesus respondeu, é por causa da dureza de vossos corações. Aí ele já puxa um contratempo para os dois. É por causa da dureza dos vossos corações que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. Mas no começo disse Jesus, não foi assim. Realmente não foi. No começo do mundo. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso. E no caso de matrimônio falso. Porque o Senhor quer dizer matrimônio falso? Porque não existiu a obediência tanto da mulher como do homem. Isso aí diz entre aspas. Por causa da dureza do coração.
Essa dureza de coração, meu irmão, para você que está ouvindo esse vídeo, que vai ver esse vídeo, como é que acontece essa dureza de coração na vida de um matrimônio, de um casal? Como é que acontece, né? Como Jesus diz aqui, por causa de matrimônio falso. O matrimônio falso que ele aconteceu foi por causa da dureza do coração. Essa dureza do coração, ela é uma dureza que o casal se casa, mas não tem a essência maior do casamento. Qual a essência da maior? O perdão, o carinho, entendeu? A união, principalmente o perdão. Porque se a dureza do coração, você tem um coração duro, não respeita sua mulher, não ama sua mulher, só queria ela só para um momento de prazeres, de prazer carnal. Você está entendendo onde eu quero chegar? Só quer usar a mulher só quando está com vontade. Isso é prazer carnal. Mas a área prazerosa tem que ser espiritual. Quando a área prazerosa espiritual ela entrar na vida de um casal, não tem nada no mundo que separe um casal. Por isso, a dureza do coração do povo foi que Moisés deu carta de divórcio. É por isso que Jesus respondeu para ele. Porque essa dureza do coração não é uma união matrimonial, eu diria assim, e com uma união matrimonial conjugal espiritual. Porque quando ela passa a ser espiritual, passa a obedecer o que Deus disse. Não separe o homem aquele que Deus uniu. Ou vice-versa. É preciso uma convivência espiritual. Uma convivência com Deus dentro do casamento. Aí tudo dá certo. Agora, quando Deus é separado e a gente vai viver humanamente, que nem gato e cachorro, só, entendeu? Tanto o homem como a mulher. Entrar pelo mundo afora, né? E toma um pau fazer filho e deixar pra lá que nem gato e cachorro. Isso não é matrimônio. Isso não é de acordo com o que Deus fez, o que Deus determinou. E aquele que desposa uma mulher rejeitada comete também adultério. Seus discípulos disseram: se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar? Responderam-lhe: nem todos são capazes. Nem todos são capazes de compreender o sentido dessas palavras, mas somente aquele que há. Somente aquele que há a quem foi dado. Porque há um eunuco que os são desde o ventre de sua mãe. Há um eunuco tornados tais pelas mãos do homem. E há um eunuco que a si mesmo se fizeram um eunuco por amor do reino do céu. Pronto. Aquilo que eu estava falando. Há um eunuco que é feito pelos homens. Querer, por exemplo, viver segundo o seu querer, segundo as suas opiniões, segundo as suas vontades. Mas tem que ser um eunuco, como diz aqui, que
a si mesmo, né? Se fizeram um eunuco por amor do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Esse eunuco, ele é uma união conjugal na presença de Deus e sempre na presença de Deus. Aí tudo vai dar certo. Que Deus abençoe o seu dia. Tá aí a mensagem de hoje sobre matrimônio. Amanhã irei falar outra mensagem. Cuidado na dureza do seu coração. Você é homem e você mulher. Não queira viver que nem gato e cachorro. Porque dá errado. Dá errado. Queira viver um matrimônio com Deus no coração. Aí não vai ter separação. Que Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a todos nós.